Durante o mês de novembro, instituições ligadas ao câncer infanto-juvenil promovem o Novembro Dourado. O objetivo é alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce de câncer em crianças e adolescentes. Dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, data para estimular as ações educativas associadas à doença, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças e adolescentes com câncer, além de divulgar os avanços técnicos científicos na área. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Cibele Santos. Oi, Cibele. Oi, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter no @VivaVozUnivale e acompanhar nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje o nosso convidado é o Dr. Juarez Furtado, médico pediatra, também é homeopata. A gente agradece a sua participação. Bem-vindo. Liz, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Bom, vamos começar conhecendo um pouco melhor do seu trabalho e nós investigamos ali o seu site e encontramos alguns conceitos um pouco diferentes, como, por exemplo, o conceito de medicina integrada. Isso. O que seria isso? Explica um pouquinho melhor para a gente. Então, Liz, a gente está... integrativa, né? Integrativa, Desculpa. Integrada no sentido de que estamos tendo uma necessidade de resgatar alguns valores que a medicina ou que o cuidado com o ser humano antigamente se tinha. O próprio pai da medicina, Hipócrates, o pai da medicina ocidental, ele já trazia o conceito e a leitura de um ser humano que é integrado, por exemplo, ao meio ambiente, à natureza. Ele dizia que, por exemplo, o remédio está relacionado à alimentação, a alimentação é o remédio, ou seja, os ambientes constroem a saúde de um ser humano, os hábitos de vida, enfim. Quando a gente fala de integrativo, a gente fala da percepção que a gente tem que ter em vários níveis, que é a relação ambiente, alimentação, relação trabalho, humor, comportamento, enfim, vários aspectos de um ser humano que não é só de carne e osso. A gente na medicina tradicional, a gente é filhote da indústria farmacêutica, só da bioquímica, a gente acha que tudo é regido e que a saúde é apenas uma questão de ajuste bioquímico. E não é. Não é, porque a gente vê hoje quantos pacientes que chegam no consultório com distúrbios emocionais, levando a problemas físicos, e questões físicas levando a problemas emocionais. Então, quando eu falo de integrativo, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala de um olhar que a gente chama de levado ao holos, levado ao todo. O ser humano, ele não é só carne e osso, ele tem outros corpos, se a gente for entrar na medicina chinesa, medicina antroposófica, e aí sim, se eu não trabalho com todas as partes, a gente vai ficar sectarizando, a gente vai ficar trabalhando e a gente não vai ter cura, a gente vai ter que remediação. Então a medicina integrativa procura promover cura e trabalhar com salutogênese, produção de saúde, que é o que o paradigma até hoje que imperava nos últimos 300 anos é o da patogênese, né? Certo. Remediar doenças. A gente fala do médico, a gente lembra de, poxa, eu tenho que ir porque eu estou sentindo uma dor. E no fundo tinha que ser o inverso, né? A gente tinha que procurar um médico para se manter saudável, para que ele traga algumas dicas, orientações, suplementos e elementos que nos mantenham estáveis. Outras abordagens que você apresenta são a prática médica antroposófica e a terapia quântica e ortobiomolecular. O que são essas práticas? Então, justamente, como o ser humano ele não só tem um corpo, a gente tem uma parte do ser humano que sente o mundo e uma parte que se relaciona com o mundo afetivamente, por exemplo. A medicina, essas terapias, a medicina antroposófica vê um ser humano, por exemplo, um ser humano espiritualizado. Cientificamente, eu posso avaliar um ser humano dessa maneira, não religiosamente. Na física quântica, que é a física moderna ou a medicina quântica, ela vem falar, e olha que interessante, quando a gente fala de espiritualidade, quem é religioso pode até entender um pouco esse aspecto. Quem não é ateu já tem uma dificuldade de entender. Só que a física moderna, aquele que estuda a matéria, aqueles professores que estudam a matéria, eles já chegaram a um consenso de que no fundo a matéria não existe. No fundo é 1% do mundo real que nós temos que entender que já não é só material físico. Então tu vê, a física moderna já está nos mostrando que existe um mundo espiritual, para vocês terem uma ideia. A física moderna traz essa leitura. E através de uma leitura que não é assim, eu posso trabalhar com o ser humano não só bioquimicamente, eu não preciso usar só uma dipirona, um paracetamol para segurar alguns elementos ou um antibiótico. Eu posso, através de frequências, medicamentos como a homeopatia também trabalha com remédios
que não estão ali dentro daquele vidrinho. Você não tem uma grama de, por exemplo, Nux vomica, que é uma plantinha. Eu não tenho. Eu tenho ali só, digamos, a frequência vibratória molecular que vai tocar no meu corpo e transformar e mexer a nível molecular, a nível físico, de órgãos, de função. E por isso que a gente hoje observa resultados com isso. Então não é uma coisa também só utópica ou a nível de pensar e de ideias. Isso é na prática que a gente observa. E ortomolecular, eu vou dizer para vocês, a ortobiomolecular é a melhor parte da medicina tradicional. Por quê? Porque é onde a gente vai estudar muito mais aprofundado o que é a questão bioquímica do ser humano e muito mais aprofundado, em vez de a gente remediar os problemas, a gente aprende a suplementar, a nutrir o corpo. E sabendo, Hipócrates já dizia que nós temos um médico interior, a gente nutrindo esse médico interior, a gente já reestrutura e volta à saúde. É isso que a gente precisa fazer. É apostar no ser humano, não apostar nos remédios, é impulsionar qualidades que um ser humano tem que ter a níveis físicos, mentais, emocionais, e aí sim eu vou ter um ser humano saudável. Bacana. Agora, doutor Juarez, de que forma essas abordagens contribuem para o tratamento de crianças com câncer? Então, é muito interessante. Esse mês nós estamos aí com um detalhe muito importante, um fator que está nos assustando como pediatra, porque nunca nós estamos vendo a cada dia, assim como, por exemplo, as síndromes de transtornos do espectro autista estão aumentando muito, o câncer também está vindo nessa levada. E esse câncer, o que seria? Poxa, o câncer é uma desestruturação, uma dificuldade que tem do meu médico interior, esse médico que Hipócrates falava, de me manter saudável. Todos os dias, para você ter uma ideia, células tentam se rebelar dentro da gente. Todo dia tem greve, todo dia tem tumulto, todo dia tem quebra-pau dentro da gente. Por quê? Porque, infelizmente, nós não estamos comendo o que temos que comer, não estamos vivendo como temos que viver. E o que acontece? Essa célula se rebela, ou seja, todo dia nós temos um câncer formando dentro da gente. Só que sorte que esse médico interior, ele está acordado, ele está ainda se mantendo em momentos da vida em que ele fica literalmente vigiando e cuidando. E essas células são debeladas todo santo dia. O que acontece? Acontece que está tendo muita agressão. Esses pequenos hoje estão sofrendo, e principalmente por onde? Eu não vou nem dizer do ambiente, eu não vou dizer nem que uma criança hoje passa 90% do tempo dela dentro de uma casa, apertando botões e mexendo só com o cérebro. Uma criança que do 0 ao 7 tinha que estar construindo o corpo físico, e para isso ele tem que estar praticando atividade física, ele não está mais fazendo isso. E papai e mamãe acham bonito ser inteligente. Uma criança de 0 a 7 não tem que ser inteligente. Uma criança de 0 a 7 ela tem que ser dinâmica, ela tem que ter capacidade de chutar uma bola, de se equilibrar, de subir numa bicicleta. Então ele tem que ter essas qualidades. Infelizmente a cultura acaba nos levando a isso. Então o afastamento é natureza. Hoje o ser humano não come mais da terra. Hoje você vai no supermercado, que tem 100 prateleiras, precisava ter 3, e as 97 que a gente vai lá, que está empacotado, encaixotado, enlatado, faz com que a gente literalmente adoeça. Por quê? Porque a gente não é comida, aquilo é franque comida. E aquilo, quando entra dentro de mim, o meu médico interior não sabe o que fazer com aquilo. E muitas vezes não consegue pôr para fora aquele lixo. Pra vocês terem uma ideia, uma criança hoje está nascendo, de uma mãe que não vive em Urubici, não planta, não cria as galinhas, é óbvio, que mora numa cidade. Uma criança hoje está nascendo com mais de 200 substâncias tóxicas. Hoje o trabalho é absurdo a nível de desintoxicação. O que a gente mais faz em consultório é limpar essas crianças. Porque esse médico interior, ele está lá vivo, pronto para trabalhar, só que ele não consegue. Então, quando eu falo de câncer, eu falo dessa rebeldia celular, aonde tecidos, e olha que interessante, o adulto, ele vai ter os epitélios, as peles que cobrem os órgãos, vamos dizer, é aí que nascem o processo do câncer nos adultos. Mas na criança não. A criança são daquelas, vai acontecer o câncer, e é muito comum o câncer acontecer naqueles órgãos ou estruturas que estão em formação. Então você vai ver no sangue, tu vai ver no sistema nervoso central, sistema nervoso, os tumores de sistema nervoso, e os tumores como leucemia, como linfoma, que atuam em órgãos que estão em dinâmica crescimento nesses primeiros anos de vida. Então é muito triste quando a gente vê que a criançada está saindo de um padrão que era para ter e com isso adoecendo, né, Elisa? Triste mesmo. Então, pensando nesse quadro de crianças adoecendo e tendo mais câncer, qual a importância
do Novembro Dourado e de que forma você apoia esse movimento? Olha, assim, eu sempre costumo dizer, e a gente fala, por exemplo, no consultório, de que não adianta nada um paciente sair com uma receita, porque a saúde a gente não compra na farmácia, a gente compra remédios. O que eu preciso para atuar ou para transformar tudo isso que Hipócrates mesmo falava, que é o ambiente, a alimentação, a minha maneira de viver, chama-se consciência. Então, quando a gente pega um mês e traz uma lembrança, como novembro azul, como outubro, né, rosa, como a gente tem todos esses meses, esse momento é um momento de como agora nós estamos fazendo, lembrar as pessoas de que elas precisam acordar e estar conscientes para vários fatores na vida delas e principalmente dos pequenos, que são, inclusive, esponjinhas. Eles estão só imitando o que a gente faz. Por isso que é importante, quando a gente fala de saúde de uma criança, a gente fala de uma saúde de um pai e de uma mãe. Então, assim, é que eles tomem consciência. Porque quem vai no supermercado é a mãe. Quem vai lá e usa as 97 prateleiras que não devia estar usando é a mãe. Então, não é a criança. O pai também, né? O pai também. Vou dizer que o pai também. Principalmente quando defender as mães aqui. Então, né? Vou defender as mães, né, Lisa? Mas, na verdade, os pais também. Claro. Então, assim, é muito bom, porque traz consciência. Perfeito. Agora, assim, existem sinais? Quais seriam os sinais para detectar um câncer numa criança? Então, é muito importante a gente perceber que a criança, quando ela está com um processo começando... Primeiro, assim, o papel do pediatra é fundamental, porque é ele que vai começar a observar essa criança. A criança não vai acompanhar uma consulta com um oncologista, com um médico que trabalha com câncer. Ela vai primeiro com o pediatra. Então, os pediatras têm que estar acordados para alguns sinais e as mamães também. Primeiro, a criança, ela tem que estar pulando, correndo e brincando. Criança que está parada, ou que não tem forças para brincar, não tem aptidão para brincar, não tem esse entusiasmo para brincar, alguma coisa está acontecendo. Porque aquele momento é para isso. Então, primeiro, a criança que está parada, fraca, caidinha, esse é um detalhe bem importante, o estado de ânimo dessa criança. Segundo, a gente vai notar alteração da alimentação, do apetite e alterações corporais. Por exemplo, eu posso ter crianças com lesões em pele, por exemplo, as manchas roxas em pele. É muito comum quando eu começo com um quadro, por exemplo, de leucemia, um processo de linfoma. A gente vai ter alterações na pele da criança. A gente vai ter alterações comportamentais dessa criança. Uma criança que pode reclamar de dores de cabeça frequente. Uma criança que pode ter vários sintomas que toquem e façam a gente lembrar que tem algo acontecendo. Outro detalhe, como o sistema linfático é o sistema que limpa e organiza o nosso corpo, é o lixeiro, digamos, do nosso corpo, o sistema linfático é um órgão que ataca muito, então a gente vai notar muito ínguas. Né? As mães ficam preocupadas quando começam a observar ínguas. Ínguas são comuns e normais em crianças, só que elas não podem estar crescendo sem parar e não podem estar durinhas, por exemplo. Então, isso é um detalhe bem importante. As ínguas são detalhes para a mãe se ligarem, levar ao pediatra e fazer com que eles percebam essas mudanças. Alteração, então, da pele, peso, alimentação, tudo isso são muito importantes para que a gente fique ligado nessa criança. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos já a conversar com o Dr. Juarez Furtado. O tema do programa de hoje é o Novembro Dourado. Já estamos de volta. Hoje o tema do programa é o câncer infantil. Nós estamos no Novembro Dourado, conversando com o Dr. Juarez Furtado. Então, doutor, a quimioterapia ela é uma forma de tratamento muito agressiva. Como as crianças e adolescentes lidam com essas sessões e como essas abordagens diferentes podem ajudar a criança a lidar com isso? Eu vou dizer que a parte mais difícil de um câncer, às vezes, não é o câncer em si. A parte mais difícil é um tratamento. Porque desde a medicina tradicional, nós temos a quimioterapia como um dos instrumentos para se trabalhar. E quando eu falo, o próprio termo está falando, é uma quimioterapia, que é para atuar em cima de células machucadas ou células desorganizadas, mas no fundo não pegam só essas células. Então a criança acaba se desvitalizando, assim como um adulto também muito, e aí a gente precisa ter vários suportes. Uma criança tem que ter suporte nutricional, suporte hídrico e um suporte emocional muito grande, porque você imagina uma criança que era para estar correndo e pulando, ela vai passar semanas, às vezes, né, ou meses até dentro de um hospital. Então, assim, as equipes que trabalham com isso são fantásticas, porque elas se entendem que tem que ter o lúdico, tem que trazer atividades, tem que ter música, tem que ter cantos, tem que ter coisas que literalmente tranquilizam
valorizem a alma dos papais e das mamães e das crianças que estão ali. Então, assim, a quimioterapia ela é pesada, muitas vezes necessária e importante, tem que ser usada, só que aí a gente pode estar junto com outras terapias também ajudando essa criança. Então, isso que é importante. Daí, por exemplo, a homeopatia seria uma forma de a homeopatia contribuir? seria uma delas, porque a gente trabalha a nível energético, que a gente chama, que é esse outro paradigma que a física moderna veio trazer, né? Não somos mais matéria, somos energia, muito mais energia que matéria. Então, quando eu trabalho, eu posso trabalhar com homeopatia, eu posso trabalhar com a ortomolecular, eu posso trabalhar com antroposofia, eu posso trabalhar com medicamentos vibracionais quânticos, que são maravilhosos. Tudo isso para fazer o quê? Quando eu entro com uma quimioterapia, eu vou estar intoxicando, digamos, esse fígado dessa criança, esses órgãos que limpam essa criança. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar esses faxineiros do nosso corpo. Então, a gente pode literalmente reduzir vários sintomas que acontecem, né, Elisa e Sibeli? Sintomas que são como vômitos, náuseas, aquele mal-estar que a gente carrega, que a criança vai carregar, porque literalmente ela está morrendo como um todo. A quimioterapia, ela enfraquece como um todo, para depois aquelas células, as melhores nossas, tentar se superar e a criança voltar ao normal. Mas eu tenho sim, a gente tem várias técnicas para fazer, e eu vou dizer que uma das partes mais importantes está a nível nutricional, a nível de hidratação também. E essas crianças que enfrentam o câncer e os seus pais, eles recebem algum suporte psicológico? Então, nossa, precisa, né, Sibeli? Porque, poxa, ninguém está preparado para adoecer e muito mais receber um diagnóstico como esse. Um diagnóstico que, infelizmente, está superando doenças, até vamos falar em adultos, doenças cardíacas, doenças infecciosas, está superando. Então, o câncer realmente é o que nós vamos enfrentar lá na frente, e os pais precisam ter um apoio logístico. É muito bom porque a maioria dos grandes centros, principalmente eu, por exemplo, vim de uma escola que é o Hospital Joana de Guzmão, lá de Florianópolis, vim da Federal e depois fui para o Joana de Guzmão. Ele é o referência, por exemplo, no estado com relação a tratamento oncológico, inclusive, e lá a gente tinha, sim, você tem um apoio da psicologia, você tem um apoio pedagógico, você tem crianças que ficam muito tempo, tem que ter um apoio pedagógico. Agora, é fundamental que os pais entendam que aquilo é um momento e que eles têm que literalmente vestirem capas, máscaras, eles têm que ficarem guerreiros naquela hora para passar para a criança toda a força que ela está precisando. É um momento de... Na verdade, o câncer não é só da criança, o câncer é da família, ou a doença da família, e quando acontece, inclusive, tem os porquês, né? A gente, quando começa a estudar um olhar integrativo da saúde humana, a gente vê que na vida não existe o acaso, e que as próprias dores, elas estão aí para nos ensinar de alguns processos. Eu vou dizer para vocês que eu tenho vários pacientes que viveram isso, famílias que viveram no consultório, e elas são outras depois desse processo. Elas são outras para elas, entre elas são outras para o mundo. Então é muito interessante quando a gente vê que uma dor, ela é transformada em movimentos amorosos, movimentos assim, que realmente fazem a diferença no mundo, né? Bacana, né? Quando a gente ouve um médico falando nessas questões, eu acho que dá uma esperança, né? De que a gente saia dessas caixinhas que às vezes não dão em lugar nenhum, né? Agora, não sei se você acompanha, Dr. Juarez, o tratamento oferecido na rede pública, por exemplo. Sim, né? sim, eu trabalho na rede. Como é que você avalia a qualidade desses tratamentos? Então, a qualidade é boa. O que a gente tem e que a gente não deve pecar é justamente no tempo do diagnóstico. O grande segredo do câncer está no tempo do diagnóstico. O tempo em que a gente tem que ter. A gente tem que ser rápido. Por isso que o pediatra tem que estar com o olhar bem aberto e rapidamente. E, tristemente, uma coisa que peca e que eu espero que mude agora nesses próximos anos aí, né? Tivemos grandes mudanças aí no cenário político, é que mude o quê? Que mude, por exemplo, o tempo de fazer os exames, né? O tempo de realizar. Poxa, hoje, às vezes, você tem paciente... Ontem eu estava escutando um paciente que demora 1 ano para fazer um exame. Quer dizer, isso não pode acontecer. Né? Eu acho que estamos cansados de ver dinheiro ir para um ralo ou ir para contas pessoais e não ir para uma questão pública como essa. Então, eu acho que assim, a grande questão mais da saúde pública é que a gente tem que drenar e fazer com que o dinheiro para a saúde fique e que realmente seja usado. Nós temos medicamentos, possibilidades, temos instrumentos, aparelhos para poder detectar, só precisamos que isso esteja sendo usado rapidamente, né? E sem esse viés aí político e ruim, né, que estava sendo. Claro, perfeito. A iniciativa Novembro Dourado não é muito divulgada, apesar de sua importância.
O que pode ser feito para conscientizar as pessoas a respeito dessa doença que atinge adultos, crianças, adolescentes, enfim? Então, tu vê, o Novembro Azul, ele é mais falado, mas os nossos pequenos precisam desse detalhe. Então, assim, é dentro do nosso métier médico, pediátrico, que a gente tem que estar falando nas escolas, é com os pais diretamente, é com programas como os de vocês, que têm que estar, né, que chegam à população e que trazem essa consciência. Eu acho que para os próximos anos, eu acho que vai ter que estar igual esse apoio logístico de mídia, né? Novembro Azul e Novembro Dourado. Eu acho que o Novembro Dourado é até mais importante porque nossos pequenos, eles hoje o índice é muito alto e a gente está precisando apoiá-los também. Falando em índices altos, nós pesquisamos aqui, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que mais de 9 mil casos novos apareçam por ano, especificamente de câncer infanto-juvenil, né? 9 mil. Dos 400 mil em média anual que a gente tem de diagnósticos. Isso que eu digo diagnóstico, porque muitos nem são diagnosticados às vezes, né? Mas assim, de diagnóstico nós temos 400 mil e temos esses 9 a 11 mil chega ao ano de diagnóstico. Realmente é preocupante. É um dado, né? alto. É um dado que, se tu parar para ver há 20 anos atrás, isso não acontecia. E por que não acontecia? Porque hoje nós vivemos diferente. Hoje os nossos estilos de vida. E é isso que nós temos que estar acordado, tá? Não é assim, chegou um remédio novo, né, Elisa? Não é, de novo, saúde não se compra na farmácia, saúde se conquista. E aí é que um papai e uma mamãe têm que se ligar. Eu costumo dizer, inclusive, que quando um papai e uma mamãe têm um filho, eles ganham a chance de serem outras pessoas. Ali nasce um Juarez, uma outra Ângela, enfim, que seja, nasce um outro papai, uma outra pessoa ali. Por quê? Porque agora eu tenho um Bob Esponjinha que vai estar andando dentro de casa e que vai imitar tudo que eu fizer. E eu não preciso falar para ele. Não adianta eu dizer para ele, meu filho, não tome Coca-Cola, se eu estou escondendo atrás de mim um copo de Coca-Cola. Eu tenho que, na verdade, ir através do meu exemplo e através da imitação, principalmente nos primeiros 7 anos, que eles vão aprender. Então, assim, nasce uma responsabilidade muito grande e uma possibilidade de criar um serzinho maravilhoso. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento bem-sucedido do câncer. Quais as chances de cura, caso o câncer seja descobrido logo no início? Então, hoje nós temos, com os medicamentos, não só com a químio, mas com todos os outros elementos da medicina integrativa que a gente tem, nós temos vários medicamentos e várias possibilidades. O segredo está em achar rápido, porque quando aquela célula começa a se rebelar, se ela começa a se espalhar, digamos assim, quando a gente pega, por exemplo, uma metástase, já é complicado, porque ele saiu de uma região. Então, às vezes, uma cirurgia só não vai resolver, uma invasão ou só um trabalho no local é que não vai resolver. Então, tem que ser imediato mesmo, tem que ser rápido. Agora, existe algum grupo de risco para câncer infantil? Olha, grupo de risco, eu vou dizer que hoje todos entram no grupo de risco. Eu acho que o grupo de risco maior são daquelas crianças, eu vou dizer que os urbanos têm mais risco do que os rurais. Porque, literalmente, tu vê, nos Estados Unidos, e eu até brinco, às vezes eu até receito para algumas mamães, Lisa, lá já tem, você receita a natureza, você bota no receituário natureza, 3 vezes por semana, papai tem que levar na praia, tem que levar pisar na grama, e isso até pro papai também. Então, assim... já cura a família inteira. Já cura a família inteira. Então, assim, quem está em contato com a natureza, comendo comidas saudáveis, os agrotóxicos, vamos entrar nesse aspecto. O lixo que a gente come, e muito desse lixo está nos agrotóxicos. Infelizmente, e aí entramos na política, a política em cima da agricultura e dos cuidados vai ter que ser mudada, porque hoje nós somos o país que mais ingerimos lixo, e esse lixo nos agrotóxicos literalmente estão detonando a gente. Hoje as glândulas se detonam com esses agrotóxicos, e não só as glândulas, as células estão se detonando. Hoje, como eu falei para vocês, o meu maior trabalho hoje no consultório é limpar os pacientes, é fazer com que um fígado trabalhe bem, é fazer com que vários elementos aconteçam para que ele se livre desse processo. E por que a escolha da cor dourada para representar a luta contra essa doença? O dourado é pelo valor, né? Eu creio que até pelo valor que se tem das crianças, eu acho que é o maior bem que a gente tem e é o nosso ouro, literalmente. Então, o dourado aí é no sentido de que se eu não cuido de uma criança, meu Deus, eu vou ter um adulto com problemas, eu vou ter um adulto que vai trazer questões, meu Deus, vai ter gastos, vai ter com saúde, com tudo. Então, é um momento bem delicado da criança e ela merece o dourado. Crianças valem ouro, né? Valem ouro. Agora, doutor Juarez, a produção encontrou uma apresentação sua naquele TED Talk
Isso. de Passo Fundo, né? Isso. E onde você afirma que, na verdade, a capacidade de cura não está apenas com o médico. Acho que é bacana para ressaltar essa sua fala, né? Isso. Mas com o próprio paciente. E como é que seria, então, despertar isso? Eu acho que você já deu um recado bacana para os pais, né? Opa! Agora, em termos gerais, de que forma a sociedade toda poderia, né, receber essa mensagem, já aproveitando esse momento aí de Novembro Lisa, Dourado? super importante. Até me arrepia, porque esse TED que eu fui falar lá, eu dividi o palco com a Monja Coen, maravilhosa. Que legal. Foi foi um momento bem lindo, e com outros caras feras. Eu fui falar sobre o médico do futuro, sobre a importância desse médico. Quando eu comecei a estudar há uns anos atrás, e hoje a gente dá aula nos cursos de pós-graduação em terapias vibracionais quânticas, eu fui estudar medicina quântica, eu pude observar que os físicos começaram a entender que a matéria não é a que impera. Nós temos 99% de energia, 1% de matéria. Quando eu falo de um átomo, por exemplo, daquilo que constrói o nosso corpo físico. E aí, quando eu fui estudar física quântica e observar que nós vivemos num mundo energético e num mundo de vibrações, isso fortaleceu mais as questões que a gente encontrava antigamente e que hoje a ciência está provando. Para você ter uma ideia, os russos estão provando que as palavras, isso que nós estamos jogando agora pela rádio e que está entrando na cabeça das pessoas, isso mexe nas moléculas, isso mexe nos átomos do ser humano. Ou seja, o verbo, e daí não é à toa que no início era o verbo. O verbo, na verdade, e a palavra funciona mais do que um remédio em muitos casos. Eu vou dizer, como eu disse para vocês, a gente não compra na farmácia, e eu costumo brincar, eu acho que nós conversamos, eu não tenho, Lisa, a gente não pode ter pacientes no consultório, eu tenho que ter atuantes, porque a pessoa tem que entender desses aspectos, e ela tem que entender que o papel, inclusive, do processo de cura não é do médico em si. O médico vai dar caminhos, vai dar roteiros, vai dar alguns elementos que vão ajudá-lo. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho pacientes com câncer que chegaram no consultório e não fizeram nenhum tratamento dos tradicionais e se curaram. Em compensação, eu tenho pacientes que chegaram no consultório e rodaram o planeta fazendo tratamentos, vários, e que não conseguiram obter cura. Sabe por quê? Porque a cabeça dessa pessoa, a consciência dessa pessoa não estava ajudando. O coração dessa pessoa não estava ajudando. O ser humano precisa ter isso. Então, quando eu vou falar do médico do futuro, é porque o médico, ele tem... Sabe qual a função maior dele? É despertar a consciência do paciente para as responsabilidades, e não só responsabilidades, para saber que quem consegue e quem promove a cura é o paciente, não é o médico. O médico está ali como um remédio para ele. Só que não é o remédio, o médico. Então, quando a gente vai estudar essas outras linhas, e aí eu vou conseguir entender, né, Elisa? Vou trazer para você. Eu tinha um bisavô que eu visitava aos 8 anos de idade, quando eu chegava em Lages, morava em Brasília e ia a Lages. E esse meu bisavô, eu ia visitar na casa dele, ele tinha filas na frente da casa dele. E essas filas, eu parava para dar um beijinho nele, ele ia atender essas pessoas, ele ia me dar um beijo, eu sentia um cheiro, que hoje eu sei que é de arruda. E aí eu me pendurava na janela e via ele conversando com as pessoas e falando palavras, verbos para essas pessoas. E aí eu vi um herpes zoster, que hoje a gente demora 2, 3 meses, às vezes, para secar, vamos dizer, um cobreiro, o famoso cobreiro. Certo. Eu vi, às vezes, numa ida e num final de semana e na volta, uma pessoa voltar e não ter mais aquele cobreiro. É porque meu avô, naquela época, ele já sabia da física, ele já estudava física quântica, ele já ali praticava, ele era um cara de boas palavras, de bons dizeres, ele era um benzedor. E aí eu consigo entender como é que, por exemplo, Cristo fazia tantas curas, como Buda, como outras pessoas que têm uma capacidade de mexer com a gente, conseguem promover cura. Por quê? Porque a cura não está só na farmácia. E aí é que está o detalhe. Sensacional, acho que perfeito para a gente fechar o programa de hoje. Já agradecer a presença aqui do Dr. Juarez Furtado, muito bacana. Dr. Juarez Furtado atende aqui na cidade de Itajaí, né? Dr. Juarez, obrigada pela presença, então. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, tá? Lisa e Sibeli. Obrigada, Dr. Juarez, obrigada, Elisa, e obrigada para você que nos acompanhou até agora. Lembrando que o Viva Voz continua nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.